Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Aqui quem falou, Cláudio Pereira. É muito bom falar com vocês. Na live de hoje, né, ou pelo menos aí no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o Augusto Aras, que tá de certo modo aí traindo o Bolsonaro. Eu vou mostrar para vocês como, né, e vou provar no vídeo de hoje. Eu já vou pedir para vocês já deixar um like aí, porque isso ajuda demais, tá? E eu agradeço aí a sua presença. Bem, é o seguinte, como eu já havia mencionado, o Augusto Aras está traindo aí o Bolsonaro e praticamente já pulando fora do barco, né? Na realidade, essa aqui é a realidade. O Augusto Aras, vocês sabem aí qual foi qual foi o trabalho que ele fez durante todo o governo Bolsonaro, ou pelo menos no tempo que ele participou, e vocês viram como foi horroroso. E agora, o Aras deveria chegar e apoiar o Bolsonaro, né? Durante os anos aí que, pelo menos no ano passado, mais de 6 vezes ele pediu arquivamento aí das denúncias contra o Bolsonaro. Agora, de uma maneira estranha, se é que assim eu posso falar, ele partiu para cima do Bolsonaro e a matéria da Folha de São Paulo desconfiou de tudo isso e partiu para cima atacando o Augusto Aras e dizendo aí que a PGR sobre Lula, né, apoia a investigação contra Bolsonaro que antes considerava ilegal e nula. Isso quem diz não sou eu, a matéria da Folha de São Paulo, né, que tá aqui por Fábio Serapião e Ranier Bregan. Não sei se é essa a pronúncia, mas se não fosse não leva a mal e o dono, né, do nome não leva a mal. Procuradoria chefiada por Augusto Aras se manifestou por arquivamento várias vezes em 2002. Por que será que mudou de uma hora para outra? Bem, é sobre isso que nós vamos falar. Eu sou o Cláudio Pereira. Esse é um canal voltado a direito e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. Já aproveita e já deixa o like aí, porque assim a gente traz outras matérias, tá? E comenta, traz e comenta, é claro, sobre as outras matérias. Deixa eu ver como é que tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a capacidade do computador. Talvez vai fazer um pouquinho de barulho aí, mas vocês não levem a mal. Bem, é o seguinte, segundo a matéria aqui da Folha de São Paulo, o que acontece? Chefiada por Augusto Aras, tentou várias vezes barrar a investigação contra Bolsonaro e se lembra disso, e os assessores, familiares, né, durante o governo do Bolsonaro, mas, segundo a própria Folha de São Paulo aqui, mudou de postura de uma hora para outra, né? E passou a apoiar aí a apuração após a chegada do governo Lula, né, aí ao comando. Então, tá aqui a Folha de São Paulo lembrando que de fevereiro a dezembro de 2022, sob o governo Bolsonaro, a PGR se manifestou aí ao menos 6 vezes pedindo arquivamento, como eu já havia mencionado para vocês, tá? Das investigações contra o Bolsonaro. E o que o Augusto Aras, a Lindora Araújo falava? Falava que, né, as provas não eram ilegais, que havia inconstitucionalidade e causavam constrangimento ilegal aos investigados, tá? Isso aí em relação à família Bolsonaro, que segundo o Augusto Aras dizia que os caras estavam sendo constrangidos. Bem, né, agora parece que mudou de opinião e eles não querem saber de constrangimento, não quer que a Polícia Federal vá para cima, tá? E segundo a própria Procuradoria-Geral mesmo, né, o Augusto Aras, Lindora Araújo, dentre outras, eles achavam que as decisões do Alexandre de Moraes eram decisões que estavam, né, de certo modo estranhas, né, principalmente aí quando autorizava a quebra de sigilo bancário, fiscal, né, do Cid, do Mauro Cid. Ou seja, talvez se o Augusto Aras tivesse agido naquela época como deveria ser feito, né, essa que é a realidade, talvez nós já saberíamos desse escândalo lá em fevereiro do ano passado, mas não, Augusto Aras, a Lindora Araújo, né, não fizeram por onde, e aí o negócio foi correndo solto, tá? Talvez porque se investigasse, se partisse para cima, a casa iria cair, talvez se partisse para cima, a situação ia ficar complicada naquela época. Então, Augusto Aras não quis nenhum transtorno entre brigar com o Alexandre de Moraes e o Bolsonaro. Ele preferiu brigar com o Alexandre de Moraes naquela época. Agora não. Ele sabe que se vacilar, a corda vai estourar pro lado dele. Por isso, ele, de certo modo, ele, a Lindora Araújo, estão partindo para cima sem nenhum tipo de constrangimento. Já vou pedir de novo para você que você esqueceu, deixa o like aí, isso ajuda demais. Bem, voltando aqui para a situação,
como é que eu posso mencionar aqui? Esse computador, quando fica fora da tomada, ele fica sem energia. Ele fica igual o Augusto Aras, quando tava lá na época do Bolsonaro. Tava fora da tomada, tava sem energia. Agora, ligado da tomada, ele vira o terror, igual o Augusto Aras, ligado na tomada. Bem, é isso, né? E aí eles estavam falando que o Ministério Público não era ouvido, enfim. A Procuradoria-Geral afirmou que não houve nenhum tipo de mudança, né? E que estão aí feitas de forma técnico-jurídica, com base na especificidade de cada momento procedimental, principalmente de 2002 para 2023. Tá aqui o Augusto Aras abraçando o Bolsonaro e naquela pegada, enfim. Então tá aí, gente, ó. Essa é a matéria de hoje, tá? De certo modo aí, Augusto Aras traindo o Bolsonaro e a família. O Aras tem compromisso, de certo modo. Tá travando aqui um pouco. O Aras tem um compromisso, de certo modo, é com ele mesmo. O Aras não tem compromisso com o Bolsonaro. E o Bolsonaro, eu acredito que já sabe disso. E, em resumo, a casa vai cair. O Augusto Aras deve pensar assim antes dele do que eu, né? Então, lá ele, que ele se vire pra lá. Uma outra situação também que é muito importante e vale a pena eu mencionar aqui para você é sobre, parece que, salvo engano, né, segundo a matéria lá do 247, o Tribunal Regional do Ceará decide caçar toda a bancada estadual do PL por fraude à cota de gênero. Cara, a coisa vai ficando feia aí para os bolsonaristas e os bolsonaristas, tá? Aquele estilo de jogo, aquele estilo de lance, né, de antigamente não vai funcionar mais, tá? Então essa é que é a realidade e assim, né, é preciso ter um pouco de cuidado, de cautela sobre essa cassação aí, enfim, né, mas de certo modo a casa vai cair para os bolsonaristas. Um outro ponto que é importante é, segundo o ministro Alexandre Silveira, a reestatização da Eletrobras não está em pauta. Esse debate já foi vencido, diz o ministro de Minas e Energia, ao negar a reestatização da Eletrobras. Isso aqui, gente, é algo que é muito importante também da gente falar. Deixa eu colocar aqui, né, colocar a matéria do 247 para vocês darem mais ou menos aí uma olhada, tá? Uma coisa aqui que é muito bom a gente pegar e falar é sobre isso aqui, ó, tá? Isso aqui tem tudo a ver com voto. Se você vota em pessoas que realmente têm compromisso com o Brasil, a coisa anda. Quando não tem, acontece isso aqui. Eu e você temos que pagar a energia mais cara, enfim, para dar aí colar, né, de 15 milhões para Dondoca, para dar aí, né, relógio de ouro, rosé, né? Para cidadão que nunca lutou pelo Brasil melhor. Então, é isso, tá aqui a situação. Outras matérias vocês podem acompanhar aí diretamente no site do 247. PF suspeita que Bolsonaro tenha conta em banco, né, da Flórida, e a casa vai caindo, tá? É uma situação extremamente complicada, delicada, da qual o Bolsonaro se envolveu, mas isso não é um problema seu e nem meu, que ele resolveu pra lá. E um outro fator também que chama bastante atenção é o seguinte, falando aqui sobre a situação do Bolsonaro, é que parece que o Bolsonaro tem mais de quase 600 processos para poder aí resolver na justiça. Essa que é a realidade. Para você ter uma noção, né, nos processos tem sempre os prazos ali de 5 dias, 10, 15 dias mais ou menos para você poder recorrer. Isso eu tô falando de cada tipo de recurso, né, embargo de declaração e dentre tantas outras, né? E parece que já tem um escritório especializado, tem vários advogados, tem um que cuida só da parte de prazo, enfim, Bolsonaro tá numa situação complicada, numa situação difícil, e como eu já mencionei, né, agora ele que resolva lá com a justiça. E aí, o que você acha de toda essa situação, né? O que você acha do Brasil? Você acha que tá melhor? Você acha que tá pior com o governo Lula? Eu acredito que tá melhor. Comenta aí a sua opinião. Bem, é o seguinte, aqui quem falou e quem fala é o Cláudio Pereira. A gente se fala numa próxima oportunidade. Muito obrigado por você me ouvir até aqui. Deixa aí o seu comentário, pois é muito importante. A gente se fala na próxima. Valeu, um abraço. Obrigado. Tchau. Até mais, hein? A gente se fala aí. Aras foi pra cima do Bolsonaro. Como diz o Thiago lá, grande dia.